Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso tradicional webinar de quarta-feira. Esse é um mês muito especial para a User, nós estamos comemorando a edição de 50 webinários, desde que nós iniciamos essa trajetória. Foram mais de 12 mil dentistas e técnicos em face dentárias que já participaram dos webinários conosco. E hoje nós temos a grande honra de receber o nosso amigo, colega e professor Maurício Matson, que fala, professor? O seu sobrenome? Matson? Seja muito bem-vindo. O professor é mestre em Clínica Integrada pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, doutor em Dentística pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo também, implantodontista pela PCD de São Bernardo do Campo e instrutor da Filosofia de Saúde da Oraltop. Hoje o professor estará conosco ministrando o webinar Moldagem Personalizada do Perfil de Emergências de Prótese sobre Implantes. É um webinar muito rico em que ele vai compartilhar conosco aí na próxima 1 hora todo o seu conhecimento técnico sobre o tema. Antes de eu passar a palavra para o professor, eu gostaria de deixar alguns recadinhos aqui para vocês. O áudio e a câmera de todos os participantes ficam fechados durante o webinar, até para que a gente não vá interrompendo o professor. Mas caso você tenha qualquer dúvida, tanto aí no seu aplicativo do celular, como no computador, tem um campo chamado Perguntas. Neste campo, é só você escrever a tua dúvida, que imediatamente eu vou aqui intermediando com o professor. Fiquem à vontade para compartilhar todas as suas dúvidas. E ao final do webinar, a gente solta uma pesquisinha muito rápida, coisa de 2 minutos, só para que a gente possa entender se você gostou desse tema e o que mais você gostaria de aprender com a Puser para que a gente organize o nosso calendário de educação. Então, agora eu passo a palavra para o professor. Professor Maurício, agora é com você. Tem um ótimo webinar. Eu vou fechar minha câmera e meu áudio, mas eu estou por aqui. Qualquer coisa é só me chamar. Ok, Larissa, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a Cuser pelo convite, em nome da Patrícia, que é uma grande amiga, e fico muito contente de poder passar esse tempinho aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Se quiserem fazer perguntas e tudo, né, escrevam aí pelo chat, que a Larissa pode me interrompendo para a gente tirando dúvidas, enfim. Tá? Eu vou... minha tela aparece para vocês, eu só precisava de um retorno se... Está, professor, está aparecendo, está ótimo. Ok, muito obrigado. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre moldagem personalizada do perfil de emergência de prótese sobre implantes. Antes de, efetivamente, eu começar aqui a conversar com vocês, eu queria deixar claro para vocês que, primeiro, eu sou dentista. Sou dentista como a maior parte de vocês aí que está nos acompanhando. Eu tenho as mesmas dificuldades, eu tenho os mesmos problemas que todos nós temos no nosso dia a dia de consultório, né? Lógico que eu sou professor universitário, fui professor universitário durante muitos anos, né? Dei aula em diversas universidades durante muitos anos. Hoje eu estou aí vinculado numa outra empresa que não tem nada a ver com material odontológico, e sim com material de higiene oral. Então, eu continuo dentro da área, na parte de ensino na área da odontologia, e isso aqui que eu trago está muito embasado, claro que na própria vivência do consultório. Óbvio que está tudo embasado cientificamente, é óbvio que não é nada de achismo, mas se eu reparar até, inclusive, que os casos que eu mostro, eu gosto de fazer sempre assim, a minha vida inteira eu fiz assim, não são aqueles casos específicos que a gente fotografa para montar uma aula. São casos de pacientes do dia a dia, de verdade, né? Então, muitas vezes vocês vão olhar e vão falar, poxa, mas pegou justamente um caso que o dente vizinho não é tão bonito, ele não é tão rígido. É justamente para vocês entenderem que é o nosso dia a dia, é o dia a dia de quem realmente faz clínica. Muito bem.
Perfil de emergência em prótese sobre implantes. Se vocês forem olhar aqui nessa primeira imagem aqui, no primeiro slide, vocês podem ver o próprio perfil de emergência de um provisório que vai ser colocado sobre um implante, e o perfil aí de uma estátua que eu tenho aqui em casa, uma estatuetinha que eu tenho em casa, um bibelozinho aqui que eu tenho, né, na minha casa, e aí vocês podem ver que eu gosto assim de algumas comparações assim, né? Porque perfil é perfil. O perfil, gente, ele é muito interessante de ser analisado, seja ele um perfil de emergência de um dente, seja o perfil de uma pessoa, enfim, né, isso serve para a nossa vida como um todo, né? No nosso caso aqui, das próteses sobre implantes, esse perfil de emergência, ele tem duas regiões que são fundamentais, que é a bossa vestibular do nosso dente em questão, né? E também parece que a gente deixa muito em segundo plano a bossa lingual, né? E aí vocês vão reparar que durante toda a minha apresentação, né, eu gostaria que vocês prestassem atenção, e principalmente na bossa vestibular, esse perfil que sai da plataforma do implante, né, que é justamente aquilo que nós precisamos copiar nas nossas próteses definitivas. Né? Se a gente for ver aqui, então, o perfil de emergência em próteses sobre implantes, e aqui eu coloco vários exemplos de provisórios esses feitos para serem usados sobre plataformas de implantes, independente do tipo de plataforma que nós estamos falando, né? Eu posso usar uma plataforma de hexágono externo, de hexágono interno, uma plataforma Conimorse, não importa, né? Sempre nós temos que prestar muita atenção nesse perfil de emergência das próteses, porque é isso que traz naturalidade, é isso que traz um resultado estético melhorado no final do nosso trabalho, e ele está muito associado também a outras questões, como saúde perimplantar e assim por diante, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mais no transcorrer aqui da apresentação. Então, se vocês olharem essas imagens, vocês podem ver aí diversos provisórios. As três primeiras imagens da esquerda são provisórios que vão ser instalados sobre pilares protéticos de um implante. Então, o implante já está em posição, já tem sobre o implante um pilar protético definitivo, e sobre esse pilar protético aqui vão ser instalados os provisórios. As duas últimas fotos da direita, a penúltima foto é um pilar de um implante Conimorse, aonde é um pilar para prótese, para provisório, né, na verdade, aonde eu tenho já acoplado a ele o meu provisório. E a última imagem é um pilar, né, o mesmo pilar, né, para um implante de Conimorse, porém, em vez de colocar um provisório em cima, eu tenho só um formato como se fosse um cicatrizador personalizado. E aí daqui a pouco vocês vão entender melhor por que essas diferenças. Quando eu penso em moldagem de perfil de emergência, uma moldagem correta de um perfil de emergência de um provisório, eu tenho que falar muito também sobre o perfil de emergência desses provisórios, né? Então, aí uma coisa puxa a outra, uma coisa vai estar ligada à outra. E o resultado prático de se ter um provisório com perfil de emergência correto são essas imagens que eu coloco agora. Então, a gente pode ver várias imagens de vários tipos de implantes, com vários componentes protéticos sobre eles, e em todas as imagens, o que é possível verificar é que eu tenho um arcabouço do tecido perimplantar, um arcabouço gengival do tecido que envolve o implante, muito bem estruturado e com um formato específico. E é esse formato que tem que ser copiado durante o processo de moldagem. A grande diferença do implante para um dente natural é que, no caso do implante, a hora que eu tiro o meu provisório e eu me deparo com essas imagens que eu estou colocando aqui para vocês nesse momento,
Se eu não fizer esse processo que eu vou demonstrar a seguir aqui, se eu só moldar convencionalmente, como a gente molda um dente natural, por exemplo, esse tecido gengival, por ele não ter suporte adequado, ele não tem suporte ósseo adequado no entorno dele, como ele tem num dente, ele vai acabar colapsando sobre a plataforma do implante, e esse perfil dessa, vamos chamar assim, dessa gengiva em volta do implante, ele não vai ficar tão bonito como ele está na foto. Então, para que eu consiga reproduzir isso no meu modelo, eu preciso fazer uma moldagem que a gente chama de moldagem personalizada do perfil de emergência. Tá? Voltando um pouquinho na importância desse perfil de emergência, eu já dei lá uma pincelada, mas a questão estética, né, é o primeiro ponto, porque se eu tenho um perfil de emergência no meu provisório adequado e correto, e eu consigo reproduzir esse perfil de emergência do tecido gengival, né, do tecido periimplantar, para que o meu laboratório de prótese possa fazer o dente, ele já consegue fazer um dente com esse perfil de emergência. Então, a primeira questão, obviamente, é a questão estética. Muito vinculado a essa questão estética, eu tenho a estabilidade dos tecidos periimplantários, porque uma vez que eu tenho um perfil de emergência adequado, com um provisório adequado, a chance de que eu não tenha alterações na posição do meu tecido periimplantar é muito grande. Então, além da estética, eu acabo conseguindo, né? Um é consequência do outro, mas eu acabo conseguindo estabilidade desses tecidos periimplantários e também a saúde periimplantar, né? O resultado de tudo isso, normalmente, se traduz em saúde periimplantar, porque eu, além da estética e da estabilidade, eu dou condição para que o paciente possa higienizar adequadamente, né, os implantes. Eu dou condição para que o paciente possa, durante a escovação, ele possa fazer a desorganização do biofilme no entorno, né, da prótese desse implante. Né? Então, na verdade, né, com um perfil de emergência adequado, eu permito uma correta higienização por parte dos meus pacientes. Né? Nessa imagem que eu estou mostrando aqui, né, a gente pode ver aqui na ponta da seta que existe uma imagem meio estranha aí no tecido periimplantar desse paciente, né? Esse molar é um implante, né? E se eu voltar antes da colocação da coroa e mostrar como é que era o caso aqui, ó, esse caso eu não fiz a personalização do perfil de emergência durante o processo de cicatrização do implante, eu fiz isso depois, após o implante estar cicatrizado, enfim, após o implante estar ósseo integrado, né? Isso é um caso muito antigo, mas vocês podem ver que a cicatrização desse tecido em volta do implante ela ocorreu por segunda intenção, por questões aí de enxerto, né? Então ele ficou com uma cicatriz nessa margem gengival, mas isso não significa falta de saúde periimplantar, né? Agora, por outro lado, se eu não presto atenção num perfil de emergência adequado da minha prótese, se eu não dou condição para o paciente para que ele possa higienizar essa prótese sobre implante, então se eu não tenho um perfil de emergência adequado, eu posso levar a uma mucosite, que é uma inflamação do tecido periimplantar, e que se essa mucosite não for tratada, ela evolui para uma periimplantite, que seria, comparando com um dente natural, uma periodontite, né? E a mucosite seria o que nós podemos entender num dente natural como sendo uma gengivite, né? Então, se eu não tenho um perfil de emergência adequado, se eu não tenho uma prótese corretamente confeccionada, eu posso levar a uma situação como essa. Foi esse caso que eu recebi no consultório, o paciente chegou assim, com essas duas coroas sobre implantes, implantes esses de hexágono interno, e a queixa do paciente era que ele não tinha dor, mas ele falava para mim assim, minha gengiva coça. Aqui na região do implante, a minha gengiva coça. E aí, a hora que eu removo esses implantes, essas coroas sobre implantes, eram coroas parafusadas, isso, sempre que possível, a gente dá preferência, porque
numa situação como essa, é fácil você trabalhar com elas, né? Então eu consegui remover as coroas e olha só a inflamação do tecido periimplantar desse paciente. E aí, se eu analisando a prótese desse paciente, né, eu consigo entender por que dessa inflamação. Olha só o perfil de emergência vestibular dessa prótese, com essa barriguinha aí, né, vamos chamar assim, na vestibular. Isso faz com que o paciente não tenha condições de manter uma higiene adequada no entorno do implante. O acúmulo do biofilme leva a um desequilíbrio daquele biofilme. O biofilme que, num primeiro momento, ele estaria em simbiose com o nosso organismo, ele entra num processo de desbiose, e a partir do momento que eu tenho um processo de desbiose nesse biofilme, eu acabo, obviamente, levando a uma resposta inflamatória do tecido, né, por conta de uma tentativa de defesa do nosso organismo frente àquele biofilme patogênico que se instalou ali. Esse caso foi muito fácil de resolver. Na verdade, foi até uma sugestão que eu fiz para o paciente: vamos trocar essas suas coroas por 2 provisórios, com um formato adequado. Você usa esses provisórios por 2, 3 meses, apenas para que a gente tenha certeza, né, da regressão dos sintomas, e depois a gente troca por coroas definitivas. Foi exatamente o que foi feito. O provisório não é um provisório bonito, até porque fazer o provisório no que a gente chama, né, popularmente, a técnica da bolinha, né, tendo um cilindro metálico no meio, que você não pode deixar entrar resina acrílica ali no meio para poder acessar parafuso e tudo, não é algo muito simples. E além do que, por ter um cilindro metálico no meio e ser feito ali na boca na hora, né, eu não tenho opaco nesse cilindro, então não fica tão bonito. Mas eu não estava preocupado com beleza, eu estava preocupado com saúde, eu estava preocupado com readequar o perfil de emergência das próteses desse paciente. E foi exatamente isso que foi feito. Vocês podem reparar nessa foto superior aí a diferença, né, do perfil vestibular, né, dessas duas próteses, vamos colocar assim. Instalei esses provisórios, o paciente fez uso durante 3 meses, mais ou menos, e a resposta dele foi exatamente essa: olha, parou de coçar. Eu nunca mais senti minha gengiva coçar. Lógico que, além de instalar os provisórios, eu readequei a escovação desse paciente para que ele pudesse fazer uma higiene adequada, né, técnica de base ali, para ele poder, né, focar sulco periimplantar, enfim, né, do lado esquerdo aqui as próteses iniciais, do lado direito as próteses finais, né, e quando eu comparo as duas, antes de instalar a prótese final, eu fiz questão de fazer essas 2 fotos para mostrar a diferença do perfil vestibular. Isso faz total diferença na condução de uma prótese sobre implante, próteses unitárias. Eu não vou falar aqui sobre prótese de protocolo, porque prótese de protocolo a gente não faz grandes condicionamentos gengivais, a gente faz um condicionamento gengival para manter o rebordo plano, na verdade. Então, assim, seria um outro assunto para uma outra aula, enfim, né? Então, isso aqui é mais para próteses unitárias e próteses fixas de alguns elementos, mas não como protocolos, sim? E aí, então, aqui, né, um outro detalhe importante nesse caso, né, que agrava ainda mais a situação do caso, é que, pela falta de tecido queratinizado no entorno desses implantes, uma deficiência de escovação ela leva muito mais facilmente à inflamação desse tecido periimplantar. E essas próteses com essa barriguinha, né, na vestibular, com essa sobressalência por vestibular, durante muitos anos isso me incomodou, porque eu sempre pensava assim, mas não é possível que o protético manda uma prótese com esse desenho, não é possível que um colega ele faça uma prótese assim e não pense na questão de higiene, né, do dente, do implante, né, no caso do implante, né, por que eu encontro tanto esse tipo de prótese ainda nos dias de hoje? Porque ela foi amplamente utilizada no passado. E aí depois eu lembrei de um livro clássico que eu tinha, porque a minha formação de implantes ela vem desde 1996, foi quando eu comecei a fazer meus primeiros implantes. Em 2000 foi quando eu terminei a minha especialização, e
naquela época, e é só a gente olhar esse livro que eu estou mostrando para vocês, um livro que falava sobre o sistema de implantes Brennemark, é um livro clássico para nós aqui no Brasil, né, foi muito, muito vendido na época. Ele tinha lá no capítulo dele de prótese sobre implante, justamente esse desenho de coroas. Para a época, 1993, ok, perfeito, dá para se entender, porque o conhecimento que nós tínhamos, inclusive de saúde perimplantar e de todos os problemas de mucosite perimplantite, eram praticamente zero comparado com o que a gente tem hoje. Nos dias de hoje, você continuar com um perfil de prótese como esse é realmente algo que foge completamente dos padrões atuais. Nos padrões atuais, o máximo que a gente pode entender é um perfil de emergência como esse que eu estou colocando aqui, por exemplo. Né? Eu até posso ter uma saliência para o vestibular para compensar a diferença de plataforma do implante com o tamanho vestíbulo lingual do dente, porque isso sempre vai existir, o implante sempre vai ser mais estreito do que a distância mesio-lingual, vestíbulo lingual de um dente, né? Isso é óbvio, né? E aí, né, se eu comparo essa imagem com a imagem do livro, né, a gente começa a perceber aí essa pequena diferença, né? É tirar aquela porçãozinha da projeção que está promovendo uma concavidade e não uma convexidade nessa região cervical do dente. Né? Então, isso é muito importante. Né? E aí, uma vez que eu determino essa forma, eu vou ter que dar um jeito de transferir essa posição para o meu modelo de trabalho, para que o laboratório possa confeccionar depois um trabalho protético com um aspecto adequado. E aí eu entro dentro de uma dinâmica onde eu posso ter aí algumas situações, que é o que eu tento mostrar aqui nesse fluxograma. Quando eu faço a instalação dos implantes, se eu tiver uma estabilidade primária mínima, né, eu posso optar por uma carga imediata ou por uma carga tardia. Na verdade, quando eu falo carga imediata para dentes unitários, na verdade a gente está pensando numa provisionalização desse implante, né? Não é bem uma carga imediata, porque eu não ponho carga sobre o implante, eu deixo a coroa em infraoclusão, né? Então, muitas vezes a gente chama de provisionalização. Então, se eu tiver uma estabilidade primária adequada, eu posso fazer essa provisionalização, né, desse implante. Se eu tiver o dente natural do paciente, foi um caso que eu extraí o dente natural dele e a coroa está relativamente íntegra, eu posso usar a própria coroa para fazer papel desse provisório, ou eu crio um provisório com dentes de acrílico. Se eu não tive estabilidade primária adequada, eu posso deixar ali com um cicatrizador, mas um cicatrizador personalizado. Essa é a diferença do que a gente tinha lá no passado, né? Então, um cicatrizador personalizado, onde ele já tem um perfil de emergência adequado para o futuro dente. Ele não tem formato de dente, porque o paciente não pode ter esforço sobre ele, mas ele já tem um formato ali na cervical para que possa copiar, criar aquele futuro perfil de emergência que esse paciente necessita. E se eu pensar num implante feito em 2 estágios, vamos supor que eu fiz lá um enxerto gengival, um enxerto ósseo, o paciente usa lá uma prótese removível sobre a região, e aí eu resolvi que eu preciso suturar tudo, fechar, e num segundo momento eu vou reabrir. Né? No momento da reabertura, dependendo da situação, aí eu posso escolher um cicatrizador personalizado ou já um provisório sobre o implante. Então, dentro desse fluxograma aqui, a gente tem essas várias estratégias. Para todas elas, na hora da moldagem, a moldagem vai ser sempre a mesma. Eu vou usar sempre do mesmo artifício para fazer as minhas moldagens. Então, aqui só um exemplo de provisionalização com o dente do próprio paciente. O paciente perdeu, né, o dente 21, incisivo central. Eu fiz a extração desse incisivo central, ele teve uma fratura oblíqua por vestibular, abaixo da crista óssea vestibular. Eu fiz a extração desse dente, instalação de um implante Cone-Morse, minha preferência sempre por implantes Cone-Morse, e eu acabei usando a coroa desse dente como provisório.
Nessa imagem aqui da direita, né, onde vocês veem o perfil de emergência do provisório, ele fica meio feio assim, porque a cor da resina lá na cervical do dente, que eu coloco para grudar esse fragmento de dente no componente protético, ela nunca é da mesma cor do dente, mas no final, essa imagem superior aí que a gente tem, é um dente bem razoável, uma condição bem razoável para o paciente passar aquele período de osso-integração inicial. Né? A incisal do dente um pouquinho mais curta do que os dentes vizinhos, eu fiz ele um pouquinho mais vestibularizado para não ter toque de protrusão, tudo isso para proteger, né, o implante durante essa fase de osso-integração. Né? E aí aqui, né, a foto da direita com a coroa daí depois já terminada, né, o caso encerrado. Aqui a provisionalização com dente de acrílico e não mais um dente natural. Né? É um caso desse pré-molar, paciente não mora no Brasil, a paciente mora em Londres e ela vem para o Brasil uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, mais ou menos. Toda vez que ela vem, ela passa, né, comigo para fazer um controle, enfim, o tratamento odontológico dela, ela prefere fazer aqui do que lá fora, né? E quando ela veio, ela já estava com o dente nessa situação e ela meio que antecipou a viagem dela justamente para poder fazer o tratamento, né? Então foi tudo muito rápido, em uma semana e meia foi o tempo entre ela chegar, eu fazer o planejamento da cirurgia e ela ir embora pelo menos com um provisório sobre os implantes. Né? Então, instalei o implante, deu torque suficiente, e aí eu fiz um provisório. Olhem o perfil de emergência desse provisório, né? Um provisório com perfil de emergência bem adequado, né? E a paciente foi embora e depois de um ano e meio, ela voltou para fazer a colocação das coroas definitivas. Aqui o que eu chamo de cicatrizador personalizado, um paciente com uma situação de um bruxismo bem evidente, muito severo, inclusive um bruxismo que levou, né, a trinca da raiz desse primeiro molar inferior, com uma grande perda de estrutura óssea. Foi feito todo um processo de enxertia com barreira de polipropileno, não vem ao caso, mas enfim. Né? E aí, como a formação do osso ainda não era um osso muito maduro, na hora da instalação do implante, eu optei por colocar o implante, e é óbvio, inclusive pelo bruxismo do paciente, em fazer todo o processo de osso-integração sem provisório. Então, o que nós fazemos? Vocês podem olhar aí na penúltima imagem inferior, aí, né, do lado direito, o cicatrizador, na verdade, a gente usa um componente de provisório, porém a gente corta a altura desse componente para ele ficar baixinho, para ele terminar na altura da margem gengival, e a gente só copia, né, ou cria o que seria o início do perfil de emergência de um dente. E aí esse cicatrizador personalizado é instalado, e depois, no momento oportuno da moldagem, aqui já é o momento da moldagem, eu removi esse cicatrizador personalizado, e é isso que eu tenho. Eu tenho o arcabouço do tecido periimplantar em posição. E aí, agora sim, para moldar e para que eu tenha um resultado final como esse da prótese que eu estou mostrando, eu preciso do quê? Eu preciso de uma moldagem adequada para copiar todo esse arcabouço do tecido periimplantar que eu criei, né? Seja com o meu cicatrizador personalizado, seja com um provisório em acrílico, um provisório que usou o dente, enfim, seja lá qual foi a forma que eu usei. Como requisitos para esse correto perfil de emergência, né, assim, só para a gente contextualizar e poder, né, dar a ideia geral da história, lógico que se eu não tiver uma posição 3D do implante, né, no sentido mesodistal, no sentido vestíbulo lingual e no ápice cervical correto, eu também não vou conseguir esse perfil de emergência que eu preciso. Se eu não tiver quantidade de tecido queratinizado no entorno desse implante, eu também não vou conseguir esse perfil de emergência. Se eu não tiver, obviamente, um provisório cicatrizador individualizado, também não consigo, né? E é óbvio, né, eu acho que esse é o mais óbvio de todos. Se não existir saúde nesse tecido periimplantar, é óbvio que eu posso ter todo o resto, que também, enquanto eu não devolver saúde desse tecido, eu não consigo, né, esse perfil de emergência. E aí,
vem o primeiro caso que eu quero mostrar com os passos, né, da moldagem. Então, essa paciente, ela recebeu um implante nessa região desse pré-molar superior, foi um implante Cone Morse. Essa paciente ficou muitos anos com um dente de estoque, um dente de acrílico, grudado entre o canino e o molar dela, com resina, aquelas meio gambiarras que a gente, né, costuma ver, né? Essa paciente, na verdade, ela é minha secretária, mas ela é uma secretária que começou comigo há pouco tempo, né? Foi no meio da pandemia que ela começou, e na verdade ela chegou para mim no consultório já com esse provisório, e por conta disso, muitas vezes a gente tem um pequeno afastamento desses dentes no sentido mesodistal. Vocês podem reparar que o tamanho do provisório que foi feito, o tamanho mesodistal dele é bem maior do que deveria ser para um pré-molar e muito menor do que deveria ser para um molar, né? Toda vez que a gente faz esse tipo de provisório, né, sem apoio, que gruda nos dentes vizinhos, normalmente a gente tem esse afastamento dos dentes, enfim, né? Mas eu fiz o implante. Na cirurgia de implante, como o tecido periimplantar dela estava, né, com o tecido gengival na época estava bem inflamado, e ela tinha um resto de raiz residual que deixaram aí na região, enfim, né, foi uma coisa um pouquinho mais chatinha de fazer. Ela teve essa deiscência aí do tecido gengival, mas a linha de sorriso dela é baixa, não tive necessidade de fazer nenhum procedimento periodontal cirúrgico para melhorar isso. Então aí o provisório, né, removendo o provisório, removendo os restos de cimento que ficam, né, no entorno ali do provisório, né, e aí até, né, uma questão aqui, né, isso foi falha minha quando eu instalei esse provisório, né, no transcirúrgico, eu não reparei, ficou um pouco de cimento extravasado aí, o que fez com que também a gengiva, né, o tecido periimplantar dela ficasse um pouquinho inflamado, mas nada que comprometesse, porque entre eu tirar o provisório e fazer a moldagem, como eu vi que tinha esse cimento, esse resto de cimento, eu tirei o provisório, limpei bem o cimento, cimentei por mais uma semana, tomando mais cuidado com o excesso de cimento, e a partir daí, né, correu tudo bem para a gente fazer a moldagem. Para essa moldagem personalizada, o que eu preciso? Eu preciso do provisório, já com o perfil de emergência determinado, e do análogo desse implante. Esse análogo ou é o análogo do implante propriamente dito, se eu trabalhar com o provisório num componente de provisório fixado sobre o implante, ou eu coloco o pilar definitivo e daí eu preciso só do análogo do pilar definitivo. É esse caso que eu estou mostrando agora, né? Então eu vou só voltar uma vez aqui, né? O implante instalado, junto com o implante instalado já tem o pilar definitivo instalado, e aí, então, eu estou usando, né, o provisório e o análogo do pilar protético. Tá? Coloco os dois, né, encaixo um no outro, e aí eu pego um DAP em acrílico, normalmente acrílico, porque eu vou trabalhar com silicone, e aí se eu puser a silicona no DAP de silicone, gruda um no outro. Então, um DAP de vidro. E aí eu uso muito para essa moldagem, para personalizar, né, o perfil de emergência, né, eu uso muito Optosil Chantopré. Muito. Eu uso muito uma silicona de condensação ao invés de uma silicona de adição. Na verdade, eu preciso ser muito realista com vocês, né, muito sincero, que eu, basicamente, no meu dia a dia de clínica, mesmo para prótese fixa sobre dentes naturais, eu uso muito silicona de condensação. Eu uso muito Optosil Chantopré. Eu tenho mais de 30 anos de formado e, na minha época lá, não tinha, né? Eu comecei usando silicona de condensação. Por mais que eu trabalhe também, eu tenha e use às vezes a de adição, eu tenho muito mais habilidade, tenho já muito mais experiência com silicone de condensação. Uma vez que eu trabalho com o tempo de vazar o gesso corretamente, se eu trabalhar com as propriedades do material de uma forma adequada e tudo mais, não existe diferença, não existe uma diferença que faça com que o material de moldagem, de adição, seja superior, né? Ele é superior no quesito tempo para vazar o gesso, mas se eu respeito isso, o resultado passa a ser
muito satisfatório para uma silicona de condensação. E principalmente para fazer essa parte, então, não tem porquê de usar um material que seja um pouco mais caro, né? Então, eu acho que em termos de custo-benefício passa a ser muito fácil, né, da gente entender isso. Então, eu pego primeiro o Optozil, manipulo o Optozil conforme a instrução do fabricante, uma quantidade pequena, apenas para preencher um dapping de vidro, e aí eu posiciono nesse Optozil o meu provisório acoplado com o análogo, de forma que eu mergulho os dois e eu vou mergulhando até que o Optozil ele chegue na metade da altura da coroa desse provisório. Só na metade, não preciso mais do que isso. E aí, nesse momento, com uma caneta, ou eu posso marcar isso com um explorador, enfim, eu faço algum tipo de marcação para saber qual é a face vestibular desse, né, desse molde, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu vou depois que toma presa, né, o silicone, né, pesado, eu removo o provisório e aí vocês podem ver ali que eu tenho, né, o perfil de emergência já do provisório e nós estamos enxergando ali dentro o pilar protético. Se eu não marcar qual é a vestibular, fica difícil de eu saber o que é vestibular e o que é lingual. E eu preciso saber disso para depois eu conseguir fazer uma moldagem adequada. Depois disso, eu tiro desse silicone pesado o transferente também, o análogo, e aí, o que eu faço? Eu levo Santoprene nessa cavidadezinha, levo o Santoprene na cavidadezinha e reposiciono o conjunto da coroa com o análogo. É mais ou menos o que eu estou mostrando nesse pequeno videozinho aí que eu acabei fazendo, né, com o próprio celular, né, rapidamente, mas vejam, eu passo o Santoprene no análogo, eu preencho ali o Santoprene, né, naquela depressão ali, né, do perfil de emergência que eu obtive. Aí a importância de ter marcado qual é o vestibular, eu pego a vestibular do dente, volto ali para aquela marcação da vestibular e pressiono todo o conjunto. Espera tomar presa o Santoprene, o material leve, né, da silicona de condensação, e a hora que tem a presa, né, do leve, eu removo o provisório. E aí, nessa hora, eu puxo o provisório e, em tese, o análogo tem que ficar parado lá embaixo. Ele ficou preso lá, porque ele está muito bem aderido ali, porque ele tem várias reentrâncias, né? Ele tem áreas retentivas. E aí, a gente consegue ver que agora sim eu tenho uma cópia muito mais fiel do perfil de emergência desse provisório. Nesse momento, eu levo em posição, eu levo sobre esse análogo que está ali dentro, o transferente de moldagem. Para quem faz implante, né, transferente de moldagem é algo muito fácil, né, da gente entender. Eu levo o meu transferente de moldagem, seja ele para uma moldagem fechada ou uma moldagem aberta. Para coroas unitárias, assim, eu sempre dou preferência para moldagem com moldeiras fechadas, porque não vejo muita, porque complica muito o nosso dia a dia. Próteses múltiplas, protocolo, aí não tem jeito, a moldeira tem que ser aberta, daí entra num outro estágio aí, numa outra aula, talvez. E aí esse espaço que eu tenho ali dentro, entre o transferente de moldagem e a moldagem que eu fiz propriamente dita, eu tenho que preencher com algum material. Aqui eu estou usando uma espécie de uma resina do tipo Duralay, só que ela é fotoativada. Eu posso usar, por exemplo, uma resina Flow e também ativar, ou eu posso usar a própria resina do tipo Duralay ou resina acrílica mesmo, bem fluida, e eu vou vertendo dentro desse espaço. Nesse caso, eu fiz com essa fotoativada, então aí depois eu fiz a própria fotoativação, né, da resina, ou se fosse quimicamente, esperaria a presa química, e aí eu removo esse transferente. E a hora que eu removo o transferente, vejam vocês que eu tenho copiado justamente a parte que me interessa na moldagem do provisório, o perfil de emergência desse provisório. Eu já sei qual é a vestibular, porque está marcada ali, eu posso, se eu precisar, eu marco nesse transferente qual é a vestibular, e aí eu levo o meu transferente em boca. Quando eu levo o transferente em boca, a imagem que eu tenho é isso.
Então, vejam, na primeira imagem superior, né, do lado esquerdo, transferente em boca. Reparem que ali no topo desse transferente tem uma marca de uma caneta preta, né? É justamente para eu saber qual era a vestibular. Leve em posição. Esse transferente agora, ele tem, com esse material de preenchimento ali da cervical, ele mantém o tecido periimplantar em posição, e aí eu transcorro com a minha moldagem convencional, vamos dizer assim, com a moldagem que eu preciso fazer. Toda vez que eu trabalho com dentes, né, unitários e moldeira fechada para implante, eu faço essas aletas apoiadas nos dentes vizinhos, é a segunda imagem superior aí, para que esse transferente não se rotacione, porque ele não saia de posição, né, e fica mais fácil, né, fica mais precisa a moldagem. Como era um material fotoativado, então eu pus essa resina e fotoativei, e aí eu faço a moldagem, né, do restante dos dentes. Nesse caso, como eu falei para vocês, eu gosto muito, né, da silicona ainda de condensação, Optozil, Chantopren. Então, primeiro fiz a manipulação do Optozil, né? Para cada porção de Optozil, nós usamos, né, normalmente a circunferência da colher dosadora como uma marcação, e a gente faz duas diagonais de catalisador, manipula bem. O quanto mais homogêneo ficar esse material, melhor. É óbvio que eu não fiz só uma porção para esse caso, né? Eu fiz mais de uma porção. Leva-se na moldeira e sempre que eu trabalho com silicona de condensação, e são moldagens em duas etapas, é óbvio isso, né? Eu sempre uso uma película de celofane, de plástico, né? Na primeira, né? Na impressão com o pesado, para criar um alívio. Esse alívio, ele faz com que a gente tenha uma precisão melhor, né, na moldagem final. Né? Primeiro, porque tendo alívio, o Chantopren não vai deformar essa porção do pesado na hora que você leva em posição, né, o fluido. E segundo, né, se eu não faço alívio, o material leve ele entra com tanta pressão que ele empurra muito os dentes para dentro do alvéolo. E isso depois, na hora de você fazer o ajuste oclusal das próteses, você percebe que toda vez sua prótese vem muito alta. No modelo ela não está alta. O que acontece é que você empurrou os dentes para dentro do alvéolo na hora da moldagem, né? E isso interfere no resultado final. O implante não vai ter esse problema, porque ele não movimenta, mas os dentes vizinhos se movimentam. Então é muito importante a gente sempre fazer, né, esse alívio. Então sempre um alívio, né, com celofane. E em alguns casos, quando eu acho que o meu transferente está muito preso ali no pilar do provisório e eu não consigo soltar ele com muita facilidade, eu coloco um pouco já do Optozil ali, no meio dele, para garantir que ele saia na moldagem e ele não fique, né, ele não rasgue a moldagem e fique preso, né, no dente. Ele tem que sair tudo junto, né? Isso é uma condição importante. E aí eu manipulo o material leve, aí, né, mostrando como se faz a manipulação do material leve, né, no caso aqui, né, do Chantopren, uma manipulação de forma que eu consiga realmente misturar todo o catalisador com a pasta e que eu tenha, né, um material homogêneo. E aí, nesse caso, como eu não tenho suco gengival para copiar propriamente dito, né, porque a porção do suco periimplantar já foi copiada com aquele material, né, naquele procedimento prévio, eu já levo todo o Chantopren direto sobre a moldeira. Eu não preciso usar seringa, nada disso, né? Eu levo sobre a moldeira em posição, né, e a moldagem concluída. A moldagem concluída, vocês podem ver ali, né, o transferente saiu junto com a moldagem, era justamente, né, o objetivo, tá? E aí a gente pega um análogo, ou eu corto aquele silicone que estava dentro do DAP e já uso aquele análogo mesmo, ou eu pego um segundo análogo e posiciono dentro do transferente. Essa segunda imagem superior, né, a imagem superior do lado direito, tem uma aproximação aí, né, onde eu posso ver
o Optosil, o Xantopren, eu posso ver ali em branco, né? É o finalzinho do meu transferente, lá em posição com o análogo, e em verde é aquele material que eu coloquei para fazer o preenchimento ali do sulco periimplantado. Ou é o mesmo vaso, ou o laboratório faz, né, o modelo. Eu gosto muito de fazer esses procedimentos no consultório. Muitas vezes eu uso esse silicone para fazer uma gengiva artificial. É um silicone de artesanato, não é nem um silicone de odontologia, porque fica só no modelo, não vai para a boca, nada disso, né? Então compra um pote de silicone para fazer trabalhos artesanais. É fácil, barato. Né? Ou você pode usar um silicone próprio, que é uma gengiva artificial, tipo Gengifest, ou alguma coisa do tipo. Tá? Se a gente olhar por oclusal, essa segunda imagem inferior aí direita, né, a gente pode ver que está bem copiado o perfil de emergência desse dente. Uma vez que está tudo copiado, né, fiz a moldagem, escolha de cor, daí, né, aqueles passos normais de prótese. E aí, a prótese, né, o laboratório trabalhando, né, o próprio perfil de emergência da prótese definitiva. Eu não vou entrar no mérito aqui do tipo de prótese, qual é e tal, não sei o quê. Aí eu fiz a primeira prova, um pouco acinzentado todo esse conjunto, né, e um dente muito volumoso, né? Aí eu acabei, né, a segunda imagem, né, eu trabalhei um pouco o volume desse dente, deixei um dente já num volume um pouco mais adequado. Lógico que eu perdi todo o pigmento que o laboratório tinha colocado, fazendo a escolha da cor novamente, né, e mandando para o laboratório para ele depois concluir o caso. Esse outro caso aqui, vocês vão ver que aí eu mudei só um pequeno detalhe, né? O processo é mais ou menos o mesmo, a gente muda um pequeno detalhe ali na confecção da personalização da moldagem, que em vez de eu usar aquele material fotoativado, eu acabei usando uma resina do tipo Duralay mesmo, né? No caso, eu usei aquela marca comercial Pater, lá, mas enfim, uma resina do tipo Duralay, né? Então aqui, fazendo a confecção do provisório, essa paciente ficou com um cicatrizador não personalizado, justamente porque nós terminamos a cirurgia, a paciente estava um pouco cansada, ia dar personalizar um cicatrizador demora um pouco mais, então é uma paciente idosa, e aí eu preferi, não, termina assim, e depois, num segundo momento, depois do implante ósseo integrado, quando eu for colocar o provisório, aí eu faço um provisório com o perfil de emergência adequado. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente pega um dente de estoque ou cria-se um dente, oca-se, né, deixa esse dente oco, e aí, com resina acrílica, se constrói todo um provisório, faz a delimitação da margem gengival e vai provando, delimitando, ajustando, desgastando, enfim, cria-se o perfil de emergência adequado para esse dente. E uma vez que o perfil de emergência está criado, né, partimos para a moldagem. Na verdade, ela ficou com esse provisório no mínimo 15 dias. Né? Eu sempre penso em deixar um mês de provisório antes de fazer a moldagem, que é para ter uma estabilidade desse tecido periimplantar. E aí o processo é o mesmo. O que mudou foi o tipo de resina que eu usei para preencher aquele espaço ali, né, depois que eu moldei o perfil de emergência no DAP. Então, na primeira foto, né, o conjunto dente com análogo posicionados. Na segunda foto, eu levando, né, a resina para dentro ali daquele espaço. A terceira foto, o perfil copiado. E depois a prova disso, né, eu levo isso em boca para depois poder fazer a moldagem. Aí a moldagem é feita da mesma forma que eu acabei de mostrar, não tem por que repetir, né, as imagens, enfim, né, posiciono o análogo nessas moldagens e confecciono o modelo de trabalho. Reparem mais uma vez no modelo de trabalho, o perfil de emergência copiado, aí acabou rasgando um pouquinho a minha gengiva artificial, mas nada que impedisse, né, o laboratório de confeccionar uma coroa com um perfil de emergência como o necessário. Então vejam que
entre um tipo e outro de moldagem, o que realmente muda é o tipo de material que eu levo lá para dentro para preencher aquele espaço. Eu poderia mudar também agora, neste momento, e fazer uma moldagem com uma silicona de adição, por exemplo, sem problema algum. Leva-se em posição, eu vou voltar aqui, né? Então, né, que nem nessa imagem inferior do lado direito, levei em posição o meu transferente, já personalizado, e aí, em vez de usar uma silicona de condensação, posso usar uma silicona de adição, e aí, se eu for usar uma silicona de adição, posso fazer uma moldagem em passo único, se eu quiser, posso fazer em 2 passos, mesmo sendo com uma silicona de adição, aí vai, né, muito da preferência de quem estiver trabalhando, né? Vejam que o resultado final da coroa, confeccionada pelo laboratório, e a coroa que foi idealizada durante a confecção do provisório, elas são muito parecidas no que diz respeito à emergência cervical delas. Lógico que o provisório ainda foi trabalhado um pouquinho mais a porção lingual dele, né, que estava muito exagerada, né? Mas reparem que existe uma semelhança muito grande na porção cervical. Isso mostra, né, a função da gente fazer essa moldagem do perfil de emergência, né? Fazer uma moldagem onde a gente consiga replicar de forma fiel o perfil de emergência do provisório. Então a gente acaba, né, percebendo que é todo um conjunto, uma ação leva a outra, né? O benefício de uma ação traz o benefício de outra ação, né? Eu posiciono muito bem meu implante durante a cirurgia. Com isso, eu tenho condição, né? Se posiciono bem meu implante, se eu planejo incisões durante a minha cirurgia para ter quantidade de tecido queratinizado no entorno do implante depois da sua cicatrização, né? Eu consigo um provisório com perfil de emergência bacana. Se eu consigo um provisório com perfil de emergência bacana e eu consigo transferir essa informação para minha moldagem, naturalmente o laboratório ele consegue a confecção de uma coroa também com anatomia interessante, né? Boa parte das deficiências anatômicas de um dente, uma coroa sobre implante, elas decorrem deste perfil de emergência e não da plataforma oclusal dos dentes. Do terço médio do dente para a oclusal, isso não muda nada, não importa como é que é o seu perfil de emergência lá na cervical, não muda nada. O laboratório ele constrói aquilo do jeito que ele quiser. O grande problema dele é realmente construir essa questão, né, da emergência que sai ali do tecido gengival, justamente porque ele não tem essa referência quando ele vai construir o dente. Ele não tem essa referência, a não ser que a gente faça essa moldagem personalizada. Vejam só essa... Aqui eu resumi o caso, eu não coloquei nada da moldagem, porque é repetir muito, né? Mas é para a gente entender a importância do perfil de emergência, né? Sem sombra de dúvida, né? Então, na foto superior esquerda é o provisório. Esse caso foi feito um implante aí, já esperou-se a óssea integração e depois eu instalei o provisório e no momento da instalação do provisório eu dei o perfil de emergência, né? Inclusive esse paciente é meu irmão, né? É um caso familiar, né? E aí a foto do meio e a foto da direita mostrando, né, o arcabouço desse tecido periimplantar que nós conseguimos com um provisório adequado, uma coroa parafusada, é um pilar já de prótese para uma coroa parafusada, né? A imagem inferior do lado esquerdo é o perfil de emergência do provisório, então ela remete à imagem superior, né? É o provisório visto na porção lateral,
A imagem inferior centralizada, né, é a vista lateral, né, do dente, já a coroa definitiva em porcelana. Tem ali uma marcação de grafite ali, né, na cervical. Foram justamente os ajustes que eu acabei fazendo depois que a coroa chegou do laboratório. Isso é normal e é necessário. Não há um laboratório que te manda uma coroa que ela encaixa e ela não precisa de ajuste nenhum. Se você colocar uma coroa que não precisou de ajuste nenhum, foi sorte, né? Não é possível isso. Por mais que a gente se esmere em criar o perfil de emergência no modelo, por mais que o seu laboratório ele tente seguir aquilo, na hora da prova, é normal a gente ter que fazer pequenos ajustes, mas ajustes pequenos, né? São coisas pontuais. Isso muitas vezes dá a nossa cara no trabalho protético, né? O laboratório, ele normalmente ele segue sempre um mesmo tipo de anatomia, uma mesma coisa, e na boca, lá na hora, é que a gente acaba dando aqueles pequenos retoques que fazem, muitas vezes, uma grande diferença no resultado final do trabalho. Então, aqui essa marcação de grafite foi justamente por conta disso, dos ajustes que foram feitos. Eu acabei fazendo muito ajuste na porção palatina também dessa coroa. A cúspide palatina estava muito volumosa, eu acabei diminuindo bastante, né? Isso é uma coisa bem comum no dia a dia, né? Eu não acho nem muito errado. Eu acho que todo dentista deveria, uma vez na vida, sem olhar para um paciente, construir um dente num modelo de gesso e depois provar esse dente na boca do paciente. Esse é um exercício que dá para a gente uma visão muito interessante da dificuldade que é ser protético, né? Porque o protético ele não enxerga lábio, ele não enxerga língua, ele não enxerga a linha de sorriso. Por mais que você faça foto para ele, não é isso que define, né? E aí ele tem que imaginar tudo isso num modelo de gesso para que tudo chegue na boca sem necessidade nenhuma de ajuste, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão muito importante, né? A gente entender que esses ajustes são normais, fazem parte do dia a dia. A última foto inferior aí do lado direito, daí já é a coroa com o glaze final instalada, parafusada nesse caso, né? Uma prótese parafusada com um perfil de emergência correto, enfim. Né? E agora que eu estou olhando esse caso, né, eu estou lembrando, né, que isso aqui foi instalado antes da pandemia, né? Nós já estamos aqui praticamente com 2 anos de pandemia. Eu acho que está na hora de eu chamar meu irmão para fazer o controle desse implante, né? Que é um ponto importante aí para a gente colocar também, né, gente? Que, assim, controle de implante é algo obrigatório. Colocou implante, de tempos em tempos nós temos que fazer controle, vai fazer sondagem, vai fazer radiografia, vai verificar a qualidade do tecido para implantar. E tudo isso para que a gente tenha algo semelhante a isso que eu estou mostrando agora, né? Esse caso, esse paciente, né, eu acabei fazendo, né, um implante no dente 21 dele, né, o incisivo central superior esquerdo, e, na verdade, ele chegou com uma fratura oblíqua infraóssea, protocolo meio que normal para a região anterior, né? Extração da raiz, colocação de um implante numa posição 3D correta, né? No sentido vestíbulo lingual adequado, mesodistal e cérvico-apical também correta. A plataforma do implante ela tem que estar, no mínimo 3 milímetros abaixo da margem gengival, para que eu tenha uma espessura de tecido gengival adequado para eu fazer um perfil de emergência correto. Aqui eu deixei mais do que isso até, deixei bem mais do que isso, tá? Mas enfim, tá? E aí, né, foi feito provisório, depois coroa definitiva. Essa foto do meio é a coroa definitiva numa vista proximal dela. A foto superior, né, da direita, esse paciente retornou agora, faz pouco tempo no consultório, e ele retornou para uma consulta de controle depois de 4 anos. 4 anos que tinha sido feito o implante, ele não tinha feito uma consulta de retorno. Na verdade, ele fez uma primeira consulta de retorno com 6 meses, né? Então, na verdade, ele tinha feito o implante há 4 anos e meio. Ele retornou depois de 6 meses,
como todo paciente, né? A primeira consulta volta, o retorno, tá tudo em ordem, que beleza, que maravilha. Então você volta daqui 6 meses ou você volta daqui 1 ano. Eu não lembro para quanto tempo que eu deixei esse paciente, se era 6 meses ou 1 ano. Eu sei que depois ele ficou 4 anos sem retornar. Retornou agora, e retornou não porque ele precisava, mas porque houve um afrouxamento do parafuso dessa coroa, e ele voltou para eu reapertar. Aí eu removi a coroa para olhar a condição do tecido periimplantar, mas estava tudo em ordem e tal, e foi feito, né, a manutenção aí sem grandes problemas, né? Mas vocês podem ver nessa foto inferior aí que mesmo depois de 4 anos, por mais que tenha perdido um pouquinho do volume vestibular do tecido gengival, isso é normal com os anos, gente. Isso aí é um problema que eu acho que é difícil o implantodontista que realmente mostra isso, mas por mais que a gente faça, se eu não tivesse feito uma cirurgia correta nele, com enxerto de conjuntivo e tudo, essa perda seria uma perda muito maior do que ela se encontra hoje, mas essas pequenas perdas, elas são naturais, elas são inerentes da implantodontia, né? Principalmente porque implante não é igual dente, então a gente vai ter aí uma certa acomodação dos tecidos, não tem como. Mas vocês podem reparar que o perfil de emergência ele se manteve. E essa manutenção do perfil de emergência, ela ajuda, né, no resultado estético final, né, do caso, né? Então, todo aquele cuidado durante a fase de confecção do modelo de trabalho, né, ela é justamente para que a gente possa depois ter essa sequência mais tranquila no decorrer aí dos anos pós instalação de coroas sobre implante, né? Porque na verdade o que a gente mais quer é a satisfação do paciente ao longo dos anos e não só no momento que ele sai do consultório, né? Então, aí eu acho que isso justifica, né, todo esse cuidado de individualizar o perfil de emergência durante o processo de moldagem. Deixo aqui para vocês os meus contatos do Instagram, e-mail, Facebook. E se alguém tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta, eu me coloco aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Maurício. Voltei aqui, tive dificuldades aí técnicas para entrar, né, para acessar, mas eu logo acessei, assisti toda a sua aula. Queria te agradecer imensamente. Queria pedir perdão por não ter feito a sua apresentação, mas a Lari tocou aí com excelência, que eu vi, né? A gente não recebeu ainda perguntas, mas a gente convida a todos que se quiserem, a aula ficou gravada e se quiserem assistir de novo e se tiverem alguma dúvida, se quiserem passar para a gente ou diretamente para o professor, a gente transmite. Queria agradecer a presença de todos que ficaram conosco, né, assistindo a aula aqui até o final. Obrigada, Maurício, de coração, por ter aceito prontamente aí o nosso convite para compor a grade de cursos nesse projeto que a gente tem proposto, né, de levar diversos temas aí que possam ser de interesse aos clínicos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia, e fico à disposição aí, o dia que precisar de alguma coisa, você sabe que a gente está sempre junto, né? E mais uma vez, né, eu fiquei muito contente pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a todos. Queria desejar um ótimo descanso e só lembrar vocês que no finalzinho aí no encerramento tem algumas perguntinhas só para a gente entender se o tema foi um tema interessante, quais outros temas que a gente pode sugerir aí para os próximos webinários, tá bem? Então, um abraço a todos e bom descanso, viu? Obrigada, Maurício. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.